Você está ouvindo agora O Raio Acertou. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Estamos de volta com mais um episódio do podcast O Raio Acertou. Meu nome é Johnny Afonso, criador do blog Cicatriz, e juntos nós vamos bater um papo bacana e interessante para o episódio desta semana. Sabemos que o hype para The Batman está aí muito alto, né? O filme já chegou nos cinemas. Nós ainda não assistimos, ainda vamos assistir, mas nós podemos adiantar algumas coisinhas, né, que já estão saindo na internet, para podermos entrar também um pouco no tema do nosso episódio desta semana. Vale lembrar que o personagem Batman, ele tem mais de 80 anos, desde o ano, né, 1939, desde quando ele foi lançado, né, nas HQs, encomendado pela DC Comics, etc, etc, etc. Sua origem tem, assim, uma inspiração muito próxima com o Zorro, né, que foi um personagem que viveu lá que chegou na época da década de 1920, e com o Batman, né, com o Bruce Wayne, nasce também uma cidade fictícia, que é a Gotham, que serviu assim de uma ambientação para as histórias, sobretudo histórias sombrias, de poucas luzes, para dar origem ao detetive Bruce Wayne, né, ao milionário que depois se tornou o Homem-Morcego, Batman. Como eu disse para vocês, nós ainda não assistimos o filme. As críticas estão muito positivas sobre a atuação do Robert Pattinson e sobretudo sobre o filme. Andei lendo algumas coisas também sem tomar muitos spoilers sobre o desenvolvimento do longa, do Matt Reeves, sobre o roteiro, né? Nós sabemos aí que são 3 horas de filme, né? É um filme bem extenso para desenvolver uma possível nova trilogia de Batman, né? Nós não temos isso totalmente confirmado, mas nós sabemos que o filme tem cena pós-créditos, que o filme ele fica aberto para sequências, né, e etc. E muitos rumores, muitas especulações estão saindo na internet. Não é o nosso foco temático de hoje. Nós queremos abordar um pouquinho mais sobre o Oscar, que está aí chegando, que está quase batendo a nossa porta. E nós aproveitamos para essa semana nós lermos um pouco mais sobre o documentário de animação Flea, que ainda não está disponível no Brasil, então a gente recorreu àquilo que já tem. E nós assistimos Encanto, né, do Disney Plus, que está também concorrendo a melhor animação. E também reassistimos Amor Sublime Amor, para quem não teve a chance de ir ao cinema, pôde agora também acompanhar no serviço de streaming. Amor Sublime Amor é um remake, é uma releitura de Steven Spielberg, de um filme que já foi lançado há alguns anos. Numa leitura livre e aberta, Amor Sublime Amor também traz uma releitura de Romeu e Julieta, né? Nós não estamos dizendo que um inspirou o outro, é uma releitura, né? Nós temos visto muitos textos que cometem essa gafe, porque Amor Sublime Amor, ele não pegou a obra shakespeariana e levou para o cinema. Não foi bem isso que aconteceu. É uma releitura, é uma aproximação hermenêutica de Romeu e Julieta com Amor Sublime Amor. O primeiro longa de Amor Sublime Amor, ele chegou em 1961. Hoje são mais de 60 anos que Spielberg resolve relançar a história, né, o longa. A primeira adaptação, a primeira leitura de Amor Sublime Amor, ele rendeu 13 Oscars, incluindo o de melhor filme e o de melhor direção. E agora, Amor Sublime Amor do Steven Spielberg também está indicado ao Oscar de 2022. E a gente confessa que está numa competição bastante acirrada. Nós temos muito filme bom concorrendo a esta categoria. E só para vocês assim terem consciência dos filmes que estão concorrendo junto a Amor Sublime Amor, nós temos Belfast,
do Kenneth Branagh, né, que vai chegar aos cinemas na próxima semana. Nós temos No Ritmo do Coração, que é um filme maravilhoso, né, dirigido por Sian Heder, que está disponível no Prime Video. Nós temos a famosa comédia de Não Olhe Para Cima, de Anna McKay, que é uma vamos chamar de releitura do tempo que nós estamos vivendo. Foi um filme feito para o nosso tempo, Não Olhe Para Cima, sem sombra de dúvidas. O longa internacional Drive My Car, né, representando o Japão na categoria de filme internacional, também está concorrendo a melhor filme. O Duna, do Villeneuve, né, King Richard, Crianças Campeãs, que está protagonizado por Will Smith, né, dirigido por Reinaldo Marcus Green. Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, que é também um grande filme, né? O diretor Anderson também é muito famoso e muito capaz do que faz, né? Muito bem prestigiado. O grandioso longa do Guillermo del Toro, né? O Beco do Pesadelo, que está entre um dos melhores filmes de 2001 que eu já assisti, né? Vale muito a pena assistir o Beco do Pesadelo. Estava em cartaz nos cinemas, não sei se ainda está. Ataque dos Cães, da Netflix, dirigido pela Jane Campion, que está liderando, né, a lista de indicações ao Oscar. E Amor Sublime Amor, com Steven Spielberg. E Amor Sublime Amor, ele se aproxima muito do seu clássico de 60 anos atrás, né? E ele faz o caminho inverso da adaptação, porque geralmente nós encontramos um livro que vira um filme, né? Com Amor Sublime Amor foi diferente, foi o filme que virou um livro. E aí nós vemos as diferenças de classes sociais, a rivalidade xenofóbica entre grupos, de nacionalidades, um amor impossível que nasce entre a rivalidade dessas famílias, né? Muito próximo a William Shakespeare em Romeu e Julieta. O que muda é o tempo, o que muda é o contexto, o que muda são as questões sociais e humanitárias levantadas. Por que um amor não pode unir duas classes sociais diferentes? Por que o amor não pode unir dois grupos com mentalidades diferentes, que pensam diferentes, mas que também são seres humanos iguais e que podem pensar juntos? O Oscar de 2022, eu já falei isso em outros episódios, ele é um Oscar menos intimista, como foi o ano passado, né, reflexo da pandemia, e passa a ser um Oscar mais esperançoso. Nós vemos longas que, mesmo explorando a intimidade de seus personagens, explorando a imensidão da solidão humana, né? Nós vemos isso em Ataque dos Cães, e acredito que é o que fez o filme ter o sucesso que está tendo, porque ele explora a nossa intimidade humana, ele explora a nossa sexualidade, ele explora a nossa solidão, ele explora a nossa capacidade de nos fechar e não nos abrirmos à comunidade, ele explora a nossa masculinidade e feminilidade. É um filme que nos convida a olhar para dentro sem esquecer de focar no que está fora. Parece confuso, mas é o que Campion tenta nos mostrar com o personagem de Cumberbatch e da Kristen Dunst, né? Que faz o papel da futura cunhada do seu irmão, né? Porque ela casa com o seu irmão. E quando a gente olha para o documentário Flea, olha assim, né? Nós temos o trailer, nós temos alguns takes que soltaram nas redes sociais. Quando nós olhamos para o documentário Flea, primeiro, Flea, ele faz história no Oscar com quase 100 anos de Oscar. Ele é o primeiro documentário que concorre à categoria de melhor documentário, de melhor animação e de melhor filme internacional. Ele tem 1h30, né, um longa-metragem, e ele faz história representando 3 importantes categorias. Só faltou ele estar em melhor filme, né? E ele representa, em filme internacional, ele representa a Dinamarca, mas ele conta a história de um refugiado afegão, que é o Amin. E esse refugiado, a história é contextualizada na década de 1980, quando o Afeganistão estava enfrentando uma guerra. E os jovens
da idade de Amin, me perdoe, entre 17 e 18, os jovens, né, os recentes jovens, né, recém-entrados na fase da juventude, eles eram obrigados a ir para a guerra. Amin e sua família não queriam que fossem para a guerra. Para fugir então dessa realidade, Amin e a família se refugiam. Eles fogem do seu país e tentam construir a vida em outro lugar, mas infelizmente de forma ilegal, né? Não se tem recursos para poder entrar de forma legalizada. Por conta da guerra, as fronteiras são muito vigiadas, né? E o documentário ele é muito emocionante ao mostrar esse lado do refúgio humano, né? As condições desumanas da travessia, né? Você ser preso dentro de um container e ser transportado como carga. Isso quando a travessia não dá certo, quando as autoridades locais descobrem, né, um trailer cheio de refugiados, cheio de pessoas querendo encontrar uma nova esperança de vida num país diferente. E com muito custo, Amin e sua família conseguem chegar do outro lado do Afeganistão, né? Alguns vão para a Dinamarca, outros vão para a Suécia. A família se separa. E tem um outro diferencial. Amin é homossexual. E a sua opção, a sua escolha de vida também é um risco para a sua própria vida no Afeganistão. Então, a sua libertação de seu país de origem também é uma libertação do seu jeito de ser. Também é uma libertação daquilo que ele escolheu para ser. Também é uma libertação da vida que resolveu construir para si. E o documentário, ele é todo narrado, a narrativa é toda ancorada numa conversa com o psicólogo de Amin, que é a primeira pessoa humana na face da Terra na qual Amin tem a coragem e a confiança de se abrir sobre o passado, de contar tudo o que ele passou, de contar sobre a fuga do Afeganistão, de contar sobre a descoberta de sua sexualidade, a contar sobre como que ele revelou para sua família, depois de muitos anos, que ele era gay e que estava vivendo com um homem. Nem mesmo seu parceiro, o Casper, soube, né, de Amin todo o seu passado. Amin nunca parou para contar. Então, o nosso podcast de hoje, apesar de ser um pouquinho mais reduzido, um pouquinho mais enxuto, ele quer trazer um pouquinho essa temática. Primeiro, a gente aborda essa questão da busca por um lar, né? Pessoas, e agora nós estamos vivendo nesse momento em que a invasão da Ucrânia pode eclodir uma terceira guerra mundial, né? A gente espera que não aconteça, mas as coisas estão encaminhando para isso. Invasões, explosões, tomada da capital. Agora na madrugada foi tomada a usina nuclear da Ucrânia. E os países começam a olhar para essa situação bélica, né? Essa disputa de poder, essa necessidade de mostrar quem é mais forte, quem é mais poderoso, e nunca a capacidade humana de dialogar. Se o raio acerta onde falta humanidade, a gente percebe que falta diálogo, falta condições de conversar, falta criar possibilidades para se ouvir o outro, né? Se o outro tem mais condições de sobrevivência, não é uma guerra que vai resolver, é o diálogo. É o sentar na mesma mesa e partilhar as suas diferenças, as suas opiniões, para juntos chegar num consenso. Depois dessa busca por um lar, essa aceitação homoafetiva, não só da parte da comunidade, da sociedade, mas a mim percebeu, e ele nos mostra isso, que tem que partir uma aceitação de si próprio. Não que ele não se aceitava, mas ele não conseguia se aceitar aonde ele estava. Até porque, no Afeganistão, se revelar homossexual era pedir a morte, né? E Amin só conseguiu se libertar, só conseguiu se aceitar depois que ele construiu uma vida na Dinamarca. A superação do passado, né? O passado de Amin foi um passado muito duro, muito cruel. Eles perderam o pai na guerra. Até hoje não se sabe o que aconteceu com o pai, né? O reencontro familiar depois de cada um ter sido separado nas condições subhumanas
da travessia, né, de um país para o outro, a importância do acompanhamento de um profissional em psicologia, né, é muito interessante a forma que o documentário aborda a importância do acompanhamento psicológico, que é um acompanhamento amigável, libertador, um acompanhamento que, que não faz abordagens diretas e obrigatórias, mas é uma abordagem amiga, né? É uma abordagem que tenta respeitar o tempo do outro. A outra abordagem que o documentário traz é a abordagem sobre a estrutura familiar, né? Como eu já disse, o pai de Amin foi para a guerra e nunca mais voltou, a família nunca mais teve notícias do que aconteceu, se foi morto, se foi assassinado, se está vivo, não se sabe, né? E são temas muito presentes, não só no Flea, mas também na nossa comunidade, na sociedade hoje. Então, às portas do Oscar, nós gostaríamos de ter trazido essa temática. Queríamos ter assistido Free antes, né? Mas como ele ainda não está disponível no país, então a gente vai aguardando, porque com essa indicação super significativa no Oscar, então eles devem estar trabalhando para que ele chegue logo nas nossas plataformas, ou até mesmo no cinema, para que a gente possa conferir esse trabalho de perto. No perfil do blog Cicatriz já tem uma publicação, um post trazendo um pouquinho sobre essa temática que a gente abordou. E a outra animação que nós assistimos foi Encanto, né, que está no stream do Disney Plus. Já faz um tempinho, mas a gente não tinha tido tempo de abordá-lo aqui. Então, Encanto conta a história da família Madrigal, e é assim um documentário muito exaltado por sua representatividade. Mas a mensagem central de Encanto é que você é o seu próprio dom. Você não precisa fazer algo espetacular, grandioso, algo que salta aos nossos olhos. O simples fato de você ser quem você é e de você descobrir do que você é capaz, esse já é o seu principal dom. É o seu grande dom. Não precisa brilhar, né? Basta ser e viver. E a família Madrigal nos ensina isso e ela aprende da pior forma possível. Foi preciso perder tudo, foi preciso perder a esperança, foi preciso deixar de acreditar para que alguém que aparentemente não tinha nenhum dom revelasse que o verdadeiro dom é a gente ser quem a gente é e acreditar naquilo que a gente é capaz. A animação Encanto, ela é uma animação gostosinha, ela é uma animação bonitinha, mas ela poderia ter investido mais na mensagem principal do longa, né? Não é o meu favorito na indicação de melhor animação, mas é uma animação bem feita, produzida e dirigida pelo mesmo produtor de Hamilton, o Lin-Manuel Miranda, e junto de Encanto, Flea também está concorrendo a melhor animação, Luca, que também é no Disney Plus, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que está na Netflix, e Raya e o Último Dragão, que é também do Disney Plus, estão concorrendo ao Oscar de melhor animação. Flea é o meu favorito, né? Também assisti Luca e é uma animação interessante. E Raya e o Último Dragão também. Mas Flea é o meu preferido, né? Você pode contar pra gente depois qual que é o seu preferido. Encanto é uma boa animação, como nós já dissemos, né? Ela te ensina a reconhecer em você o seu próprio dom, sem que você faça coisas grandiosas. E infelizmente o roteiro, a narrativa de Encanto, ela perdeu a chance de aprofundar um pouquinho mais nessa temática. Ela poderia ter mergulhado mais, ido mais fundo, mas ela entregou uma boa história, uma boa narrativa. E você curte também animações? O que você acha? Né? O que você pensa dessas animações como melhores filmes? Eu acho que a animação ela ainda precisa ter o seu reconhecimento no mercado cinematográfico, ter o seu reconhecimento nas representatividades, ter reconhecimento nas premiações, porque são filmes, né? É um jeito diferente de fazer cinema, mas não deixa de ser cinema. Você concorda com isso?
Deixa pra gente nas nossas redes sociais o que você pensa, qual que é o seu preferido nas categorias de melhor filme internacional, melhor animação, né? E nós nos encontramos na próxima semana. Esse é o episódio O Raio Acertou, o raio acerta onde falta humanidade, e nós apontamos vários elementos onde a humanidade precisa ser reconhecida e vista mais de perto, nessa situação triste que a Rússia e a Ucrânia estão vivendo, estão passando, que esses países possam se reconhecer humanos e capazes do diálogo. É o que o documentário Free vai tentar nos mostrar de uma forma artística, mas ao mesmo tempo muito séria. Nós ficamos por aqui com o episódio O Raio Acertou. Nos encontramos na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, com o horário marcado aqui no canal O Raio Acertou. Você também pode conferir o nosso podcast no Spotify e também no Cashbox. Para mais informações e para mais notícias, siga as nossas redes sociais cicatriz.blog no Instagram, Facebook e Twitter. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast sobre jornalismo narrativo. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você.